Olá! Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra discutir um pouquinho sobre maturidade e leitura. O vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu vou discutir um assunto importante aqui com vocês. É algo que eu já quero desabafar e conversar com vocês há muito tempo aqui no canal. Eu tinha deixado um pouquinho de lado para dar prioridade para alguns outros vídeos, mas aconteceu uma coisa no meu Scooby há algum tempinho atrás que me fez voltar a refletir sobre isso. Acho importante eu fazer esse vídeo aqui, eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer. Enfim, quero discutir, então vamos lá. Recentemente aconteceu de eu abandonar o livro O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. Eu não tava gostando muito dessa leitura, eu tava achando ela um pouquinho lenta demais, não tava me pegando os personagens, não tava me inserindo naquele cenário, não tava acontecendo muito e eu não tava cativado por esse livro, eu tava me empacando, eu não tava conseguindo ler mais nada. Então é aquela coisa que eu sempre tive, que eu sempre comentei com vocês, de que se eu não tô gostando de um livro, eu vou abandonar ele, vou pegar outra coisa, e eu não tenho nenhum sentimento de culpa por causa disso. Acontece que eu marquei no Scooby que eu havia abandonado esse livro, e como sempre, vem alguns comentários de pessoas que simplesmente não entendem porque eu parei, mas teve um comentário específico que disse o seguinte: ah, que pena, você não tem maturidade suficiente pra entender e gostar desse livro. E eu quero discutir isso com vocês aqui hoje. Primeiro a gente tem que voltar lá atrás de quando eu comecei a ler, quando eu comecei a fazer vídeos pra internet, quando eu realmente me envolvi nesse mundo da literatura, que foi no Olhos de Ressaca, onde eu lia muitas distopias. Eu sempre comento aqui com vocês de que no passado eu era essa pessoa que só sabia ler distopia, só que com o tempo eu comecei a achar todos esses livros muito iguais, comecei a desgostar um pouquinho e comecei a desbravar novos gêneros e novas histórias que eu não conhecia. E pra mim hoje, na minha opinião particular, distopia se tornou um gênero, um tipo de livro que é fácil demais de escrever, também é fácil demais de agradar novos leitores. E eu, Vitor Almeida, Geek Freak, simplesmente não tenho mais a animação pra encarar um livro desse, simplesmente não tenho mais o que é necessário pra eu pegar esse livro e gostar 100% dele. E a conclusão que eu cheguei através disso é: talvez eu tenha me tornado um leitor mais crítico? Sim, talvez sim. Talvez com o tempo também eu tenha aprendido a fazer mais perguntas sobre aquilo que eu tô lendo, a começar a avaliar mais todos os aspectos daquele livro, principalmente aqui por causa do canal. É uma coisa que se tornou necessária pra mim fazer, pra poder trazer uma opinião mais concisa pra vocês. E eu não digo isso de forma arrogante, sabe, gente? Não me coloco acima de ninguém pelos livros que eu leio, ou pelas opiniões que eu tenho, ou simplesmente porque eu faço vídeo pro YouTube. E uma coisa que foi muito importante pra mim durante esses 3 anos de Booktube, é uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu sempre digo pra todo mundo que tá começando a ler, alguém que tá com medo de encarar algum livro. Isso se tornou muito claro pra mim, que a gente só evolui como leitor se a gente tiver a prática. Você começa lendo os livros mais facinhos, você vai agregando conteúdo, você vai conseguindo ler coisas mais difíceis, você chega em uma parte que você já se tornou um pouquinho mais crítico. Isso é natural de qualquer leitor que tem a prática diária de ler. E é óbvio que eu só consegui aproveitar certos livros durante a minha jornada literária porque houve essa evolução em mim. 2 exemplos que eu costumo falar sempre também é O Sol é para Todos, da Harper Lee, e O Golem e o Gênio, da Helene Wecker. São 2 livros um pouquinho mais densos, que a leitura demora bastante pra acontecer. O foco deles é completamente diferente, não é mais voltado pra ação, é voltado para o desenvolvimento do universo e fazer você se imergir nele durante a leitura, e o outro é pra discutir questões importantes, particularmente o racismo aqui, e fazer você voltar a alguns aspectos da sua vida, principalmente como criança. Enfim, cada um tem o seu propósito aqui. O que eu quero dizer com esses 2 livros é que o Vitor do passado iria simplesmente detestar e dar 1 estrela pra cada um desses livros aqui. O Vitor do presente deu 5 e favoritado. E tudo isso foi possível porque eu alcancei essa famigerada maturidade literária. Mas a mensagem que eu quero trazer para esse vídeo, o que eu quero discutir com vocês, é até que ponto a nossa capacidade de ler alguma coisa e gostar e conseguir avaliar e dizer no final, amei ou detestei esse livro, depende da nossa maturidade ou é simplesmente o nosso gosto pessoal. E eu sei, claro, que a gente vive em constante aprendizado. Eu não me acho a pica das galáxias, eu não me acho o leitor mais desenvolvido, que eu vou conseguir ler tudo hoje. Não, eu sei que no futuro eu vou ler livros que hoje eu não leria. Mas também, ao mesmo tempo, eu particularmente com a idade que eu tenho hoje, e depois de fazer 3 anos de vídeo aqui pro YouTube, e mais uma vez, gente, não sendo arrogante em relação a isso, mas eu acho que pelo menos eu tenho o direito de dizer que eu tenho a noção daquilo que eu tô lendo e a confiança na minha opinião. Ou seja, eu sei discernir se aquele livro que eu tô lendo tá sendo difícil ou não pra mim, se ele tá sendo uma leitura agradável, se a escrita tá legal ou ainda tá faltando um pouquinho de profissionalismo. E eu posso dizer que eu sei avaliar alguns aspectos dos livros que eu leio baseado em tudo que eu já aprendi e também na minha identidade pessoal. E claro, gente, que cada um lê de uma forma diferente, cada um tira coisas diferentes de cada livro. A experiência de um livro nunca é a mesma de pessoa para pessoa. Cada um traz a sua bagagem, cada um traz os seus aprendizados, cada um traz toda a sua história e toda a sua trajetória no mundo da literatura pro livro que tá lendo. Um exemplo muito bom é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, que eu li há algum tempinho atrás, inclusive foi logo na primeira maratona que eu fiz lá no Olhos de Ressaca. Eu não tinha gostado desse livro, eu tinha compreendido toda aquela história, mas eu não consegui compreender 100% o que o Neil Gaiman queria passar por trás daquilo, que é uma relação com a infância, uma relação com a inocência e tudo mais. E eu conheci pessoas que leram e
e amaram esse livro porque elas tiveram experiências na infância delas que fizeram elas se relacionar com aquela história, fez essas pessoas se emocionarem, coisa que não aconteceu comigo, porque eu não tive essas experiências iguais na minha infância. A mensagem, a coisa que tá por trás, claro que ela depende muito da nossa bagagem, mas será que a compreensão do livro, a capacidade de entender o superficial só e você dizer se você gostou ou não daquele livro, será que tudo isso depende tanto assim? Então, ao mesmo tempo que eu acho que a maturidade é importante sim, pra mim ela não é uma escala pra dizer se você pode aproveitar um livro ou não. Não tem atrás do livro, não vem escrito nível de maturidade 5. E quando a gente pensa sobre isso, a gente acaba naquele velho problema que a gente cansa de discutir aqui no Booktube, que a gente cansa de falar nas redes sociais, que a opinião alheia, o respeito à opinião alheia, hoje virou uma grande utopia na nossa sociedade. Não é só na literatura, mas também nas redes sociais e qualquer assunto que a gente resolver discutir aqui hoje. E consequência disso, uma coisa que tem irritado bastante, particularmente eu e algumas outras pessoas aqui do Booktube, é a questão dos fandoms serem agressivos demais ou terem essa mesma ideia de que a pessoa não compreendeu a obra que ele gostou. Principalmente, gente, eu vou falar aqui, as pessoas que gostam muito loucamente de Kiera Cass e Cassandra Clare, que são duas séries e livros que eu não gostei, tendem a ser muito violentas por causa disso. Eu tenho medo de postar qualquer vídeo aqui no canal em que eu fale alguma coisa contra esses livros, porque eu sei que isso vai gerar dislike, eu sei que isso vai gerar comentário negativo. Um exemplo que a gente tem é o vídeo do Vitor Martins, que não tá mais no ar, da resenha de Herdeira, que ele teve que tirar porque ele simplesmente não aguentava mais toda a negatividade que tava naquele vídeo, todas as pessoas vindo, tipo, desejando a morte dele, porque ele simplesmente expressou opinião em relação àquele livro, e as pessoas tendem sempre a fazer aquele grande comentário lindo, maravilhoso: você não entendeu essa obra. Gente, vamos parar com isso, porque isso não é argumento nenhum. Porque assim, até que ponto o que você tem a dizer pra uma pessoa é uma crítica legítima ou simplesmente um ataque porque a opinião dela é divergente da sua? E sabe, todo mundo já passou pela experiência de se sentir burro durante uma leitura, de você pegar e ver que outra pessoa conseguiu tirar tanta coisa daquele livro e você falar: nossa, mas eu não entendi tudo isso que você entendeu. Eu tinha dificuldade em terminar um livro e conseguir dizer o que eu achei sobre ele. Eu tinha dificuldade em desenvolver os meus argumentos. Hoje talvez eu não tenha tanto assim, mas é completamente impossível você ler um livro mais denso sem ter pelo menos alguma coisinha ali que ressoe com você. Não é impossível. É impossível você aplicar todas as coisas que você já sabe ali naquela leitura e juntos você descobrir coisas novas e você desenvolver a sua inteligência. Também não é impossível. Pelo contrário, gente, é muito maravilhoso quando você tá lendo uma coisa ali que faz você se esforçar e faz você aprender mais e desenvolver sua capacidade mental. É pra isso que a gente lê. Eu sei que eu tô falando várias coisas ao mesmo tempo aqui, talvez esse vídeo não faça sentido algum, mas o que eu quero com esse vídeo não é dizer que não existe uma maturidade em relação à literatura, porque ela existe sim. Mas será que às vezes as pessoas esquecem de fazer essa separação de eu, leitor, com a capacidade de compreender e reter um conteúdo, não simplesmente aquilo que você gosta e aquilo que te entretém, sabe? Não quer dizer que porque aquilo não tá me entretendo, eu não tô gostando desse livro, não necessariamente é porque eu não estou entendendo, ou porque eu não tenho capacidade mental suficiente pra compreender essa grande obra. Então minha ideia, além de tudo que eu já falei aqui no vídeo, é dizer pra vocês que às vezes a gente precisa parar de julgar cegamente uma opinião de outra pessoa, ou se sentir superior pelo tipo de livro que você lê. Eu já recebi vários comentários aqui no canal de pessoas me xingando, falando que o meu gosto pessoal é terrível, que como eu me submeto a esses livros. Mas deixa eu te contar um segredo: você não é melhor pelo clássico que você leu e eu não li. Eu acho que ninguém é melhor que ninguém quando o assunto é literatura. Existem pessoas que têm mais conhecimento, existem pessoas que estudam pra poder avaliar criticamente de uma forma melhor. Toda literatura é aprendizado, toda literatura é um exercício pra mente, sendo ela boa ou ruim. Se você quer ler livro tal, leia aquele livro. Se você não tá gostando desse livro, abandone esse livro, sabe? Você é livre pra você ler o que você quiser e você desenvolver o seu gosto pessoal, a sua maturidade e a sua opinião como leitor. Ponto final. Ninguém tem que abrir a boca, ninguém tem que falar nada e ninguém tem que criticar. Vamos aquietar. Bom, gente, esse foi o vídeo, isso que eu queria discutir aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre essas coisas que eu tenho passado. Desculpa se ficou um vídeo aí meio sem pena em cabeça, desculpa se eu fiquei talvez estressado durante esse vídeo, porque às vezes acontece. Mas deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre todas essas questões que eu apresentei aqui, ou se vocês querem discutir sobre alguma coisa relacionada do que eu falei aqui. E, enfim, gente, é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o seu joinha pra ajudar o Geek Freak. Se você é novo aqui no Geek Freak também, clica aqui em cima e se inscreve, você vai receber todas as notificações de vídeos novos, vai saber sempre quando tiver a minha carinha aí com alguma coisa nova pra contar pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, mas é claro que a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!